cabelo tá bom, cabelo tá bom. Tá bom. Vamos lá. Quem é que nunca saiu indignado, decepcionado do cinema, com vontade de pedir o dinheiro de volta depois de ter visto aquele filme horrível, né, cara? Que deixa um gosto amargo na boca. É. É doce, né? Bom, quem já teve aquele pensamento que o filme era tão ruim, mas tão ruim, que ele até merecia um prêmio pela baixa qualidade De tão dele. ruim que é. Isso. Tem filme que merece mesmo. É, e já pensaram nisso, já foi criado e chama Framboesa de Ouro, né? O famoso anti-Oscar. And the Razzie for Worst Picture of the Year goes to... I just don't know. What do you think? Que premia os piores filmes, né? Atores, efeitos, etc. E é deles que vamos falar aqui hoje, né? Os filmes que receberam as premiações dos piores. Os melhores, piores filmes. É. Olá, Irmandade, eu sou o Galahad e o Framboesa de Ouro me representa mais que o Rotten Tomatoes. E eu sou o Kardock, de Zoeira Never Ends. Esse bolo é de casca de abóbora, por isso que ele é verde. Por isso que ele é. Como se fossem categorias do Oscar mesmo, mas ao contrário. É. O John J.B. Wilson, um agente de Hollywood, criou esse prêmio em 1981, depois de ter assistido os musicais Xanadu, com o Olivia Newton-John, e o musical do Village People, lá, que a música não pode parar. Cara, os filmes eram tão ruins, mas tão ruins, que eles então resolveram criar um anti-Oscar para poder premiar eles. É, na verdade, o que ele fazia? Ele reunia o pessoal na casa dele para assistir o Oscar. E daí eles decidiram entre si ali fazer apostas do pior filme. E daí no outro ano ele fez de novo, chamou a atenção da mídia, e todo ano ele continuou fazendo e virou o Framboesa de Ouro, né? Convidando artistas. Porque, ao contrário do Oscar, né, que é um prêmio renomado e tudo mais, o Framboesa de Ouro é uma parte mais cômica do negócio, né? Como estão premiando os filmes como estão premiando os filmes ruins, né? É. Então eles resolveram premiar eles com uma parte de sátira da academia, pra poder brincar entre eles. E é claro que é bacana, cara, quando a academia reconhece o bom trabalho. Mas é bem mais divertido quando o pessoal ganha o prêmio de pior atuação, a pior fotografia, e como no caso que a gente vai falar hoje aqui, né, o pior filme. É, já tá sendo até mais esperado que o Oscar, às vezes é mais divertido assistir. Muito mais divertido. So many people to thank because you don't win a Razzie without a lot of help from a lot of people. So please indulge me and just let me, go through this. First of all, I want to thank Warner Brothers. Thank you for putting me in a piece of shit god-awful movie. Bom, começando com o 10º lugar nessa lista, Rambo 2, A Missão, de 85. É, o Sylvester Stallone é o ator mais indicado ao Framboesa de Ouro, Kardock. Ele tem só 20 indicações. Só 20. Levou 7 pra casa. É, tudo pior ator, né? Pior ator coadjuvante, incluindo o pior ator do século na década de 90. Meu Deus. Bom, nessa continuação, o Rambo é solto de uma prisão para operar como um soldado do governo numa missão secreta lá no Vietnã. E aí, foram 4 títulos que o Rambo 2 levou pra casa, cara, incluindo pior ator pro Sylvester Stallone, pior canção original pra Peace in Our Life. Pior canção? Pior Cara, canção. um fato curioso, mano, em cima disso, é que apesar de tudo, esse filme, o Rambo 2, é o único filme da série Rambo a ser indicado pela academia, né, pra ganhar o Oscar na academia, e foi pela melhor edição de som, cara. O único filme do Rambo que tem indicação ao Oscar. E recebeu o prêmio de pior canção original. 4 framboesas. Outra curiosidade, Doc, é que os produtores desse filme acharam que ia ser mais lucrativo, né, se o Rambo tivesse um parceiro pra ajudar na missão. E quem seria interpretado, esse parceiro? Ninguém mais, ninguém menos que John Travolta. Meu Imagina Deus. isso, cara. Ainda bem que o Stallone não aprovou essa ideia aí. Não, imagina que legal, o Rambo lá metralhando assim, e de repente atrás passa o cara tem só no Footloose. Grace, Hairspray. Meu Deus, cara. Não, ia ser interessante até, cara. Emoji, o filme de 2017, aparece aqui em 9ª posição na nossa lista.
Bom, a trama se passa na cidade de Testópolis, onde os emojis mais usados vivem e trabalham. O filme conta a história do Genie, um emoji que consegue fazer várias carinhas, né? Ou seja, vários emojis ele pode ser, né? Só que não é todo mundo que gosta disso lá, né? Eles vivem, né, dentro do smartphone de um garoto chamado Alex. Isso. E quando ele tenta mandar uma mensagem para uma crushzinha dele, uma menininha que ele curte, né? Isso. O Genie buga e acaba saindo um formato meio que não deveria, um negócio meio bizarro. E por causa desse emoji aí do Genie, o garoto acha que o telefone tá bugado, tá com defeito, o que ele faz? Ele leva pra uma loja, assistência técnica, marca, né, pra formatar, pra reiniciar o celular. É aí que o Genie, os emojis, ela descobrem isso, o Genie sai numa aventura com uma hackerzinha que ele encontra lá e uma mãozinha pra tentar impedir isso, né, dele reiniciar o celular. Bom, o filme não ficou tão conhecido, eu fiquei brincando com a mão aqui. O filme não ficou tão conhecido quando passou nos cinemas, né? Mas mesmo assim conseguiu levar 4 prêmios do Framboesa de Ouro, incluindo de pior diretor e pior roteiro. Cara, até que eu gostei do filme, é legalzinho, é divertido de assistir, mas realmente tem um roteirinho bem fraco. Né? E na 8ª posição, Catwoman, né, de 2004, ou Mulher Gato. Filme baseado em quadrinho, não escapa daqui também não, também aparece. Bom, a Selina Kyle, Galahad, é aquela mulher tímida no começo, né, mas depois recebe os dons dos felinos, né, de velocidade, reflexos e sentidos, né, super aguçados. E ela faz parte do grupo denominado Os Anti-Heróis. Isso. A Halle Berry, né, apesar de já ter ganhado o Oscar e tudo mais. Excelente atriz. Aqui ela ganhou de pior atriz. Jesus. Foram 4 Framboesas de Ouro, incluindo também o pior filme e pior diretor pro Pitoff. Bom, Galahad, quando você vê um filme de herói, principalmente hoje em dia, o que você espera, né? Pelo menos a entrega do quê? De uma ação legal para poder te entreter, bons momentos de porradaria e uma história mais ou menos coesa, só para poder te entreter um pouquinho. Nossa, a Catwoman falha em tudo. Não entregou legal. Triste. Em 7º lugar, O Último Mestre do Ar, lembra desse? Infelizmente eu lembro, cara, infelizmente. 2010. Baseado no anime Avatar, a lenda de Aang, não Ang, ok? Ok. O filme adaptou o livro 1, Água, que é a primeira temporada da animação. Era esperado que esse filme fosse o primeiro de uma trilogia, né? Que a gente veria o livro 2, Terra, o livro 3, Fogo, mas... Como o livro 1, Água, o projeto foi por água abaixo. Não fiz essa piada. Você fez essa piada assim, cara. Você fez. Enfim, foi cancelado, graças a Deus, né? Mas depois de tantas críticas negativas, né, o projeto 2 e 3 foi cancelado. Então a ideia, Galahad, é muito boa, né, de fazer um live action do Avatar. Porque a história do anime é incrível, cara. Excelente anime. Péssimo filme. Bom, como a gente falou aqui, Galahad, né, o filme, né, foi fracasso. Parece que os diretores, né, os atores, né, todo o elenco, não viram nada da animação, não leram HQ, não sabiam o que estavam fazendo ali, entendeu? Por isso que a história, a trama ficou toda bagunçada. Não é à toa que o filme levou 9 prêmios, né? Quer dizer, foi indicado a 9 e levou 5 prêmios, né? Esse do Framboesa de Ouro. Vou ler eles aqui, ó. Manda aí. Pior filme, pior diretor, foi o M. Night Shyamalan, que não é um diretor ruim, eu sei sentido e tudo mais. Sim. Pior roteiro do Shyamalan também. Ator coadjuvante, Jackson Rathbone, que levou também pelo Eclipse. Ele fez o Eclipse também, levou para o Zoca. E o pior uso do 3D. Ficou feio, triste. Bom, depois de tudo isso, cara, né, esse facidão de prêmios no Framboesa de Ouro, resta agora, né, uma fagulha de esperança na gente depositar na Netflix. Paga nós, que tá produzindo um live action, né? Quem sabe agora sai algo bom. Ficaremos de olho nessa série. Né? 50 Tons de Cinza, sim, triste, de 2015. Ele aparece aqui na nossa lista em 6º lugar. Baseado nos contos eróticos da autora britânica e L. James. O filme conta a vida de Anastasia, que ela é uma jornalista lá, né? Sem sal, sem açúcar. Isso, conhece um bilionário e sedutor, Christian Grey. E foram 5 Framboesas de Ouro, entre eles o de pior ator para o Jamie Dornan e o de pior atriz para a Dakota Johnson, provando realmente que eles formam um casal entrosadíssimo em tela. Nossa, que entrosamento dos dois. Cats, de 2019, aparece em 5º lugar aqui na lista. Então, Galahad, é claro que a gente não podia, né, deixar de fora
O filme inspirado no espetáculo famoso da Broadway, o musical Cats, que foi, apesar de possuir um elenco enxuto, contando com Taylor Swift, o Idris Elba e o Ian McKellen, né, o nosso Magneto, ele foi um fiasco. E, cara, ele é contada a história, né, sobre a tribo de gatos ali, os Jellies, ou alguma coisa do gênero. Onde anualmente os felinos fazem uma competição de dança e canto, ok? Onde eles tentam transcender para uma vida melhor. Algo meio espiritual, meio maluco. O musical levou 6 prêmios para casa, né? Como pior fotografia, pior roteiro. Talvez 7 vidas não seja suficiente para salvar esses... Jesus, eu fiz essa piada. Meu Deus. E olha que foi pouco, viu? Merecia muito mais. Muito mais. E nossa 4ª posição aqui na lista, Amanhecer Parte 2, de 2012, da saga Crepúsculo. Isso, a sagra. Sagra. Chegamos ao romance, barração aqui, adolescente, né? Mais famoso dos cinemas e com maior bilheteria, mas que não escapa do Framboesa de Ouro também, né? A história desse filme, Galahad, conta a história, né, passando depois do casamento da Bella e do Edward, né, o brilhoso. E o nascimento da sua filha Renesme, que é ameaçada pelos Volturi, né, o clã de vampiros do mal. Os vampirão do mal. Fiquei meio Jack Sparrow aqui agora. Vampiros do mal. Dado tudo isso, eles se juntam ao Jacob e a Matilha de Lobos e alguns outros clãs de vampiros do bem para tentar salvar a criança. O filme acabou recebendo 7 Framboesas de Ouro, cara. Como pior atriz para Kristen Stewart, né? Exato. E pior ator coadjuvante pro Taylor Lautner como o Jacob. E em terceiríssimo lugar, medalha de bronze aqui. Como que é mesmo? Showgirls, Showgirls, de 1995. Cara, Galahad, o filme conta a história de Nomi Malone, ok? Que está decidido a deixar o seu passado para trás e decide mudar para Las Vegas. E com o sonho de se tornar uma dançarina de sucesso. Só que chegando em Las Vegas, ela tem a bagagem dela roubada, acontece a estripulia lá, o que acontece? Ela acaba se tornando stripper de um grande clube lá e tal. Depois, futuramente, ela acaba até se tornando corista de um grande cassino de sucesso. Mas aí tendo que rivalizar com uma grande estrela já consolidada que estava lá, né, já no local. E o filme acabou tendo 13 indicações, inclusive o recorde até hoje de indicações. E levando 7 prêmios para casa. Inclusive o diretor Paul Von Horen, acho que é assim Paul que fala, Verhoeven, acho que é assim. Paul, diretor que ele foi o único diretor a comparecer, até então, né, a comparecer na premiação. Ele foi lá receber o Framboesa de Ouro. E é assim que a gente gosta, né? Abraçando a zoeira. Tem que abraçar assim. a zoeira, isso daí. Thank you very much. The worst thing happened to me today. I got 7 of the worst awards. And I'm very happy because it was much better, much more fun than reading the reviews in September. Thank you so much. Vamos lá. Os prêmios que o filme levou em 96 foi o pior filme, o pior diretor, a pior atriz, a pior revelação, a pior música original, o pior casal e o pior roteiro. Só isso. Só isso. Pra ver a qualidade do filme, né? Bom, em 2000, Cardock, o filme foi indicado ao pior filme da década. Nossa. E adivinha? Ganhou. Levou o prêmio. Em 2005, ele também foi indicado ao pior drama dos primeiros 25 anos da premiação. E o nosso segundo lugar no pódio, medalha de prata, vai para A Reconquista, de 2000. O Battlefield Earth, né? Bom, em 2000 foi a vez do John Travolta. Não podia deixar, né? O filme se passa lá no ano de 3000, que teve uma guerra com os alienígenas, a Terra perdeu e eles foram escravizados, né? Foram derrotados e foram escravizados pela raça Cyclops lá, né? Bom, o Sci-Fi levou 9 prêmios para casa, incluindo o pior ator pro John Travolta e pior diretor pro Roger Christian. Alpha Filmes apresenta John Travolta em A Reconquista, uma mega produção de 75 milhões de dólares com John Travolta.
A Reconquista é pura ação, em exibição de cinema. O filme se passa no ano 3000. A Terra está sob o domínio de uma raça de alienígenas chamada Psycho, pega a vibe. A viagem. Beleza? E fica mais ou menos 1000 anos em guerra. O que restou no final da raça humana, né, depois de toda essa guerra, agora vive em tribos, como se fosse, né, voltado, regredido no passado aí, e são escravizados por essa raça alienígena. O filme é todo torto, literalmente, porque ele é filmado usando uma técnica holandesa lá de enquadramento meio inclinado. Nossa Então Senhora. o filme inteiro se passa com uma inclinação meio estranha. O enredo, cara, é cheio de buracos, só pra você ter uma noção. Os humanos, como eu falei, eles vivem em tribos, eles evoluem de homens das cavernas, entendeu? Pauzinho lá, aprendendo a fazer fogo, a pilotos de caça interestelares, cara. Isso em poucos dias. Ou seja, Entre outras coisas bizarras. né, Ou Interestelar. seja, no momento eles não nem inventaram a roda e dias depois estão pilotando caça interplanetário. Legal, puta ideia do filme, né? Legal. Quer dizer, resultado, não agradou em nada os críticos, tampouco o público, né? Ele teve 7 indicações, levou todas no ano de 2001 e posteriormente, ainda depois, levou mais 2 prêmios, totalizando os 9 framboesas de ouro. Bom, e os prêmios que ele levou, Gal, quais são? Vamos lá, vou ler aqui. Pior filme, pior diretor, pior ator coadjuvante, pior atriz coadjuvante, pior dupla, pior roteiro, pior drama dos 25 anos do prêmio, né? E pior da década de 2000, sendo esses 2 que ele ganhou posteriormente, né? Pior filme dos primeiros 25 anos, pior filme da década de 2000. 9 filmes. 9 filmes. 9 prêmios. 9 prêmios. Meu Deus. Lembrando, Gal, que o filme é baseado num livro de cientologia, tá ligado? E o filme foi pensado para ser em 2 partes. Então imagina. Nossa. Se a primeira foi assim, imagina a continuação, como ia ser. Ainda bem que nunca veremos a segunda parte, né? Graças a Deus. Nunca deve existir. E o grande campeão dessa noite. Vamos lá, rufem os tambores. Medalha de ouro. Grande recordista do framboesa. Palminha, esse merece palma. Esse é o cara. Qual filme? Cada um tem a gêmea que merece. Ou Jack and Jill, do Adam Sandler, de 2012. Bom, a comédia estrelada por Adam Sandler, como você disse, né? Conseguiu ganhar todas as categorias. Sandler ainda levou para casa o prêmio de pior ator e pior atriz, por interpretar ambos os irmãos. Ele interpreta os dois, né? A gêmea dele também. Conseguiu levar pior ator e pior atriz para Adam Esse Sandler. filme ainda tem a proeza de dar um framboesa de ouro pro Al Pacino, que também tá no filme, interpretando ele mesmo. Bom, no filme, Kardock, é contada a história de um publicitário renomado chamado Jack, que é o Adam Sandler, né? Ele recebe a difícil missão de contratar o Al Pacino para gravar um comercial. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com a indesejável visita da insuportável irmã Jill, que é o Adam Sandler também, no dia de ação de graças, né? Que ela sempre vem todo ano no dia de ação de graças, encher o saco. A comédia do filme é essa. Bom, Gal, o filme não agradou as críticas, ficando com 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, isso até recentemente, 2022. E também não conseguiu agradar nem os fãs mais fervorosos do Adam Sandler, ficando com 36% de aprovação popular. Bom, e os prêmios recebidos foram? O pior filme, o pior ator, o pior atriz, o pior ator coadjuvante, o pior atriz coadjuvante, pior elenco reunido, pior diretor, pior prelúdio, remake, cópia ou sequência, que tinha uma série, né, que foi baseada. Pior casal em tela, Jack and Jill, da Adam Sandler, e pior roteiro. Meu Deus, acabou o dedo, cara. Filme lastimável. É. Adam Sandler and Katie Holmes, Al Pacino, or Adam Sandler for Jack and Jill. Jack and Jill. Screenplay by Steve Korn, Adam Sandler, story by Ben Zook. Jack and Jill! Então é isso, Irmandade. Fica aqui a lista dos melhores ou piores filmes, não sei como classificar isso aqui. Os ganhadores, os maiores ganhadores da Framboesa de Ouro, beleza?
Então, deixa um like aqui embaixo para dar aquela fortalecida pra gente, ok? Não se esqueça de deixar um comentário também aqui se está curtindo ou não. Tá, ajuda a gente aí, se inscreve para fazer, se você não é inscrito ainda, para fazer parte da nossa Irmandade, tá? Para entrar para nossa tábua. E muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande beijo. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau.